E a gente vai para o prazo nos cortes do governo dos Estados Unidos. Bem, tem sido assunto recorrente no noticiário internacional, desde as polêmicas quanto à USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que na segunda-feira teve 83% dos seus programas cortados pelo Departamento de Estado, até a notícia que cobrimos ontem sobre o Departamento de Educação cortando metade do seu quadro de funcionários com demissões em massa. Muitas vezes a gente até fala a respeito do quanto custa para o contribuinte manter governos inchados pelo mundo. Uma estimativa no Brasil fala em pelo menos 140 dias para que pessoas como eu e você paguemos tudo o que devemos ao governo todos os anos. Para o americano médio, a estimativa da Tax Foundation é um pouco menor. Mas seja como for, entre aqueles que acham que o governo deveria ser mínimo até aqueles que acham que deveria dominar a máquina pública, fica o debate até que ponto o governo deve se expandir, até que ponto são pertinentes seus serviços ou mesmo até que ponto barram a liberdade do cidadão. Esse foi um debate que permeou profundamente a campanha do presidente americano Donald Trump. Não à toa, vemos nas últimas 6 semanas esforços para que o governo diminua. A gente vai cobrir diferentes aspectos a respeito do assunto, mas se a gente falava na campanha, a gente começa com esse texto, eu leio com vocês na sequência. Essas palavras, que são de um documento do governo americano, trazem o seguinte: o governo federal é custoso, ineficiente e profundamente endividado, ao mesmo tempo não está produzindo resultados para o público americano. Ao invés, dólares do pagador de imposto estão passando por um sifão para financiar programas desnecessários e não produtivos, que beneficiam grupos de interesses radicais enquanto machucam trabalhadores americanos que trabalham duro. Em 11 de fevereiro de 2025, a ordem executiva do presidente americano Donald Trump, que implementava o Departamento de Eficiência Governamental, começou uma transformação crítica da burocracia federal e direcionou agências, a eliminar gastos, o inchaço e a insularidade para empoderar famílias americanas, trabalhadores e pagadores de impostos do próprio governo e o próprio sistema de governo. Então, vem o prazo. As agências e os líderes das agências devem promover preparações para iniciar reduções em grande escala da força de trabalho consistentes com a lei. E a direção é que isso deve seguir até o dia 13 de março. Bem, eu dei a notícia no início do programa, mas é a notícia mais fácil de consultar. O dia é hoje, 13 de março. E conforme ele chega, houve cortes em muitas agências e a gente aguarda ainda exatamente planos para que venham de todas. A gente vai passar pelo que elas disseram, mas eu passo antes com vocês, então, sobre do que se trata esse prazo. E para você que está se perguntando, então, o documento foi emitido no dia 26 de fevereiro. É esse memorando que vem, então, do Office of Management and Budget, do Escritório de Orçamento e Gestão, e do OPM, o Escritório de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos. Aí fica, então, a capa do documento. Hoje termina, então, o prazo para que as agências federais americanas apresentem esses planos de corte de orçamento e de pessoal, e deve ter mais planos vindo adiante. Além desses, em 14 de abril, as agências devem mostrar seus planos de reestruturação, que podem incluir mover escritórios para regiões mais baratas do que Washington, e todas as mudanças devem ser implementadas até o dia 30 de setembro. Tesouro e Justiça, por exemplo, estão entre aqueles que devem enviar propostas para redução de custos e fica a cargo dos ministros, dos secretários, como são chamados nos Estados Unidos, que lideram as respectivas pastas. E até agora ainda não aconteceu, mas a gente aguarda que mesmo hoje, lá nos Estados Unidos, na costa leste em Washington, é uma hora mais cedo, então 3h30 no horário local, a gente aguarda que as agências possam anunciar mais cortes em massa de pessoal, como aquele que o Departamento de Educação anunciou ontem, ainda hoje. Isso pretende eliminar dezenas de milhares de empregos. 1.300 foram só ontem no Departamento de Educação. E mesmo os cortes na USAID, que é uma porção sob o Departamento de Estado, são significativos, 83% dos programas. Essa eliminação, como mesmo diz aquela ordem que a gente leu agora há pouco, vem com o cerne da figura de Elon Musk, a qual todos os cortes orbitam. Ele que recebeu do presidente americano Donald Trump a função de, até o aniversário de 250 anos da América, em 4 de julho do ano que vem, reduzir substancialmente o governo, entregando ao povo americano esse governo mais enxuto. E nós temos também feito a cobertura de cortes que ocorreram por parte do Departamento de Eficiência Governamental. Talvez o mais notório deles tenha sido o da USAID, identificando o que eram bilhões e bilhões de dólares em programas que eram considerados ou questões de desperdício, abuso ou fraude,
ou questões ideológicas que não estavam compactuando com a missão do governo americano. Até agora, a nossa apuração é de que o órgão já coordenou o corte de mais de 100 mil vagas no funcionalismo federal e também, claro, a suspensão de ajuda externa mencionada e o cancelamento de milhares de contratos. Alguns deles eram ligados aos programas de diversidade, como a gente tem feito a cobertura por aqui. Então, vem o seguinte, vocês veem ao meu lado na sequência uma publicação nas redes sociais de um oficial de imprensa da Casa Branca. A publicação foi compartilhada pela própria secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt. E esse é, então, Harrison Fields, dizendo que um único juiz está, e ele lê a declaração da Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, e ela recompartilhou a publicação nas suas redes. Nas palavras dele, um único juiz está tentando, de forma inconstitucional, tirar o poder de contratar e demitir do ramo executivo. O presidente tem autoridade de exercer o poder de todo o ramo executivo e juízes federais ou distritais não podem abusar do poder do judiciário inteiro para tolher a agenda do presidente. Se uma corte federal gostaria de ter poderes executivos, eles podem tentar disputar a presidência. O governo Trump irá imediatamente revidar esse absurdo, essa ordem inconstitucional. E quando ele fala isso, você vê que é uma matéria ali publicada abaixo. Essa é da Political, mas a coisa tem repercutido nas últimas horas. E foi apurada mesmo logo antes de entrarmos no ar, quanto a um juiz federal na Califórnia que então ordena que milhares de funcionários que já foram demitidos em meio à limpa do governo federal retornem aos seus postos de trabalho. O juiz de São Francisco, na Califórnia, determinou que 6 agências federais recontratem de imediato os funcionários em período probatório que foram demitidos no mês passado. Isso inclui os seguintes departamentos: assuntos de veteranos, agricultura, defesa, energia, interior e tesouro. Ele alega que as demissões foram feitas ilegalmente. Como a gente disse, o governo Trump deve ainda apresentar recurso e vale a pena dizer que isso não parte exclusivamente dessa iniciativa. Há um grande embate político, enquanto mesmo funcionários se mobilizam em sindicatos que entram com ações judiciais, e há também o lado dos democratas, que afirmam que, mesmo aqueles que concordam que um governo menor e mais enxuto é desejável, afinal de contas, a pauta que agora a gente vê vindo pelo Departamento de Eficiência Governamental, foi antes também pauta do governo de Bill Clinton, um democrata, que, enquanto muito criticado por alguns republicanos, se tornou até motivo de galhofa nas redes sociais, conforme Elon Musk comparava o que ele estava fazendo com aquilo que Bill Clinton fazia anteriormente. No público americano, a coisa também encontra alguma divisão. Pesquisas mostram, segundo a Reuters Ipsos, a pesquisa então da agência Reuters, que 59% apoiam a redução do governo, mas esse mesmo percentual rejeita as demissões em massa ou a forma como Trump faz isso. Especialistas alertam que o risco de cortes excessivos podem prejudicar serviços essenciais. E no cerne desse debate discute-se mesmo a questão do Medicaid e do Medicare, os programas do governo federal para subsidiar a saúde nos Estados Unidos. Uma grande preocupação dos democratas é que isso possa causar prejuízo na saúde pública para pessoas que dependem, afinal de contas, desses dois programas em um país que, historicamente, tem uma combalida saúde pública que enfrenta dificuldade para prestar assistência social. Da perspectiva do governo, Trump e Musk defendem que o governo está inchado e desperdiça dinheiro público. O Departamento de Eficiência Governamental alega 105 bilhões de dólares já detectados em fraude, abuso e desperdício. É verdade, opositores contestam esses números, dizendo que eles são constantemente revisados e não seriam precisos. Uma das medidas é também a oferta de aposentadorias voluntárias ou que as pessoas saiam então também com uma bonificação de vários meses de salário. São algumas das questões. Essa oposição, vale a pena destacar, tem uma crítica que é pertinente, mesmo de alguns republicanos que apoiam o governo, falando que alguns cortes podem acabar fazendo com que o governo perca mais dinheiro do que poupe. Um exemplo que se dá em algumas investigações é a Receita Federal, onde é dito que alguns funcionários que são auditores de receita de muita experiência, acostumados a lidar com grandes fortunas ou empresas de grande porte, estão sendo demitidos e sem o expertise deles na Receita, acaba-se que muito imposto passa sonegado. E a economia que é feita com o corte dos salários deles não se reverte. Se eles estivessem trabalhando, estariam trazendo mais dinheiro. Então são algumas das críticas, aí o público pode cada um formar a sua própria opinião. Eu passo com vocês pela lista de cortes até o momento e algumas das agências que já começaram demissões em massa ou reduções em massa nos seus orçamentos, mesmo antes dos planos com o prazo para hoje serem apresentados. A gente relembra, então, em abril também, mais planejamento para realocação de escritórios e a implementação de todas as medidas até 30 de setembro. Claro, em primeiro lugar, a Agência para Desenvolvimento Internacional, a USAID ou USAID, colocou em licença mais de 10 mil funcionários, cerca de 600 trabalhadores permanecem em seus cargos.
A retórica era de um corte de 90% na força de trabalho, a gente viu também um corte de 83% dos programas na segunda-feira, mas assim como a gente viu que há litígio judicial quanto a pelo menos algumas das ordens que vêm de demissão, conforme a gente cobriu agora há pouco, é verdade que muito das ordens de demissão em algumas agências também enfrentam desafios na justiça, e a USAID é uma das que mais enfrentou decisões congelando essas demissões e o progresso dessa tentativa, então, de tornar mais enxuta a agência. Departamento de Assuntos de Veteranos também anunciou que planeja demitir 80 mil funcionários e voltar ao nível de 2019, dizendo que isso economizará 83 milhões de dólares. Ontem, novamente, o Departamento de Educação anunciou o corte de quase metade do quadro, 1.300 demitidos num quadro de 4 mil servidores. O Departamento de Defesa, que agora conta com o comando de Pete Hegseth, cortou 5.400 vagas, 8% da força de trabalho, mas disse que o número pode chegar a 50 mil, claro, com segurança e com o Departamento de Estado, as relações exteriores. Há conversas de que isso pode ser mais crítico e que as demissões devem ser revisadas com mais cautela. CIA começou a demitir alguns funcionários, Departamento de Energia, 2.000 pessoas, a Agência Nacional do Clima, NOAA, Clima e Oceanos, anunciou que demitirá cerca de 1.000 funcionários, em 10%, reduzindo o quadro, 900 na NASA. A IRS, que é a equivalente à Receita Federal, que cuida dos impostos internos, Internal Revenue Service, está demitindo pelo menos 5 mil, na saúde saem 2 mil, agricultura, milhares de funcionários. No dia 4 de março, também há uma ordem judicial ordenando a reintegração temporária de mais 5 mil deles por 45 dias, enquanto se investiga ilegalidades nas demissões. Essas são algumas das que a gente tem até agora. Eu não quero chatear vocês com uma reportagem que prossiga de uma estatística para outra, mas valeu a lista para a gente entender também o que isso significa em termos do quão abrangente é e de quantos cargos saem. Claro, isso desperta opiniões fortes. Como a gente disse, cada um vai ter a própria. Entretanto, o que está em jogo é, por um lado, um governo mais enxuto, e tem também uma questão quanto a tornar um governo menos invasivo na vida do cidadão, que foi retórica de campanha de Donald Trump. Por outro lado, a preocupação de que serviços essenciais possam ser cortados em decisões feitas de forma afobada. A questão, que como eu disse na introdução do programa não é discutível, é o tamanho da dívida e a necessidade de que ou se aumente as receitas ou se corte os gastos. O porquê vocês veem na imagem ao meu lado. O governo americano conta com uma dívida tremenda. Isso é da Fundação Peterson, que diz por que a dívida nacional está tão alta. É uma página onde eles monitoram em tempo real qual é a dívida nacional dos Estados Unidos e sobe instante a instante. Eu vejo aqui na minha frente a estatística de 36 trilhões, com T de tatu, 219 bilhões, e aí os quebrados que vêm adiante. E opa, acaba de subir algumas centenas de milhares de dólares, mesmo enquanto a gente fala mais algumas dezenas de milhares de dólares, e eu vejo um contador na minha frente que dá uma ideia do qual é o problema. Claro, os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, naturalmente também faz sentido com que tenha a maior dívida do mundo, mas os gastos também, no quesito dívida PIB, ou seja, comparando aquilo que se produz com qual é o tamanho da dívida, não está em situação positiva. Entre, segundo a nossa apuração, os 10 piores do mundo, 121%. Se os Estados Unidos trabalhassem o ano inteiro sem gastar nada só para pagar sua dívida em tese, eles ainda teriam que trabalhar mais 3 meses no ano seguinte. E claro, a perspectiva de um calote é sempre algo preocupante, afinal de contas, essas dívidas são coisas das quais instituições financeiras ou mesmo governos estrangeiros estão contando. E isso ajuda a gente a colocar a coisa em perspectiva. São duas questões em geral. A primeira coisa é a promessa de campanha de Donald Trump, como a gente cobriu no início da reportagem. A Guerra Fria, o 11 de setembro, a pandemia e situações emergenciais incharam o governo. Ele aumenta mais facilmente do que ele diminui. Mas outro aspecto é o que a gente discorre agora. Um esforço para cortar gastos governamentais e equilibrar o orçamento. A gente disse anteriormente que um governo aumenta mais facilmente do que ele diminui. A gente fala do 11 de setembro, Guerra Fria, pandemia, todas as questões que fizeram o governo americano aumentar e aumentar. Os gastos governamentais aumentam junto, e a tendência há anos é que os gastos estão crescendo mais rápido do que o governo americano consegue crescer a economia do país. Se um calote seria desastroso, a gente encerra então com uma comparação para a gente ter uma noção a respeito do assunto. A nossa apuração traz dados do Banco Mundial, que organiza um índice de eficiência do governo em serviços públicos, e enquanto a gente coloca, segundo esse índice, os Estados Unidos entre governos eficientes, ele ainda está muitas posições abaixo dos líderes. Os dados que a gente tem são de entre 2022 e 2023,
Bom, não são do ano passado, mas são os mais atualizados aos quais a gente tem acesso. Os Estados Unidos, em tese, estão no 24º lugar na lista, atrás de países como Singapura, Suíça, Mônaco, Luxemburgo e uma grande parte dos países, em particular do norte da Europa, que enquanto cobram um percentual maior do PIB em impostos do que os Estados Unidos, também considera-se oferece serviços públicos melhores. Os Estados Unidos até que estão aí, se a gente pegar o percentual que eles investem do PIB em gastos governamentais, com um índice de eficiência, segundo o Banco Mundial, mais ou menos equiparável a algumas potências europeias. Bom, o debate sobre eficiência governamental, por certo, não é de hoje, permeia a nossa nação. E conforme o debate político foi mais e mais se tornando coisa do cotidiano do brasileiro, talvez de uma década para cá, a eficiência governamental esteve no cerne do assunto. Então, para a gente encerrar, onde fica o Brasil no ranking de eficiência governamental do Banco Mundial? Posição 127. E o Brasil, vale acrescentar, cobra os impostos como percentual do PIB em uma proporção parecida dos países europeus. Estamos em mais ou menos 46% ou 47%, coisa que fica perto do que cobram os países do norte da Europa. Nossa eficiência governamental comparada a deles, 120 e poucas posições abaixo. Bom, trazendo então para a nossa realidade, fica o contexto e o que acontece nos Estados Unidos. A gente aguarda, pode haver mais demissões em massa ainda hoje e a gente fica de olho. E vale a pena acrescentar, a gente monitora conforme entre hoje e amanhã o Senado dos Estados Unidos tem que prolongar o teto da dívida, pelo menos por algum tempo. Se nada for feito, sábado de madrugada, o governo americano pode amanhecer em colapso com o tamanho dessa dívida. Por isso também é uma coisa a se observar no debate político. Quando a gente fala das demissões em massa e da oposição democrata, além do judiciário, existe um debate de que democratas peçam um fim, ou pelo menos uma interrupção para debate dessas demissões em massa no governo federal, usando como carta na manga uma discussão sobre alongar o teto da dívida. Como eu disse, se nada for feito, o governo americano entra em colapso sábado de madrugada, e aí, pelo menos parte do governo vai ter que ficar parada, não haverá dinheiro para financiar o trabalho do governo federal americano. Fica o registro, então. Hoje o prazo, a gente aguarda mais planos de mais agências, listamos algumas das que já apresentaram planos ou mesmo já implementaram demissões em massa. 14 de abril, melhor dizendo, a gente continua acompanhando a reestruturação dos gastos com realocação de escritórios e em 30 de setembro a gente retorna a cobrir isso para entender se todas as medidas foram implementadas e como isso se configura no debate público.